Oi pessoal, eu sou a Grazi do blog Construindo Minha Casa Aqui. Depois de algum tempo estou aqui novamente gravando outro vídeo, só que dessa vez não vai ser um vídeo sobre a minha casa nem sobre decoração. O vídeo vai ser sobre mim, sobre algo que aconteceu comigo nesses 2 últimos meses, que realmente ficou marcado na minha vida. E só tenho a dizer que esse vídeo é de tamanha alegria e felicidade em poder compartilhar com vocês. Jamais imaginei que esse canal seria em algum momento para me transmitir esta notícia, esta informação, esse testemunho do que aconteceu comigo. Então eu não poderia ficar calada, não poderia deixar de contar para vocês, porque hoje o blog tem 1 ano e alguns meses e tem milhares de leitores em todo o Brasil e fora do país. E isso tudo graças a vocês que sempre estão acompanhando as minhas postagens. E mesmo sendo do outro lado da telinha, eu tenho sentido o carinho que vocês me transmitem, os comentários, a comunicação. Tudo isso então faz com que eu me sinta com certo compromisso de contar para vocês mais de mim, já que sou eu que estou ali atrás escrevendo, ali atrás da tela, comunicando com vocês, então é interessante saber. Vou começar então a falar do que aconteceu. Aconteceu que eu fui na minha médica ginecologista para fazer exame de rotina. Não fazia nenhum ano que eu tinha visitado ela a última vez. Eu estava ótima já há alguns anos visitando ela e eu estava ótima. E eu sempre tenho mudado a minha alimentação, então eu sempre tenho me cuidado. Eu tomo suco verde, alimentos integrais, evito doce, evito farinha branca, tomo bastante água. Tudo isso tem feito com que a minha saúde seja ótima. Me sinto bem, meu peso fica dentro do peso padrão para mim. E então só foi mais um exame de rotina, né? Aquela obrigação de fazer aquele exame, e fui lá e fiz. Só que quando eu fui buscar o exame, a minha médica, ela simplesmente não acreditou no diagnóstico do exame. E eu desconfiei, algo dentro de mim falou que esse exame não ia ser bom. Mas, para tudo ter um propósito. E com isso ela ficou bem apavorada. Ela disse que, me conhecendo, sabendo que eu tenho um cuidado, né, todo especial com a minha saúde, com a minha alimentação, ela disse: bom, tu era a última pessoa que eu esperava ver esse diagnóstico. No entanto, foi um diagnóstico grave. E ela recebeu esse exame na sexta-feira e ela disse que não teria como ir para casa no final de semana sem me dar notícia e não podia esperar até segunda-feira. Bom, eu vou mostrar para vocês o exame. Esse exame aqui deu entrada dia 30 de maio e saiu o diagnóstico dia 11 de junho. Citopatológico, a data e o que está escrito nele. Eu vou ler para vocês o que está escrito. Esfregaços hemorrágicos com presença de células escamosas atípicas presentes no esfregaço endocervical somente. Sugestivo de NIC de alto grau. Sugere-se confirmar com biópsia e ou corretagem endocervical. O que é isso? Eu estava com um pré-câncer em mãos, de alto grau de gravidade, NIC 3. Tem o NIC 1, NIC 2 e o NIC 3. Após o NIC 3 é câncer. Então, a distância do NIC 3 para o câncer ela é mínima, se já não ocorre, e por isso que a médica que fez o laudo sugeriu a biópsia do material, para saber se o câncer já estava ou não estava. E com isso eu teria que fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia teria que ser removido parte do meu colo uterino, onde estava alojada a doença.
Quando eu recebi esse exame eu fiquei bem tranquila, porque Deus já tinha falado comigo, eu já tinha orado em casa antes de ir buscar o exame, e Deus já tinha falado comigo no meu coração que era para mim ficar tranquila, que Ele ia me dar a vitória, que isso seria só uma provação, que serviria de testemunho. E por eu ser cristã, por eu conhecer o Deus que eu sirvo, por eu confiar no que a palavra de Deus fala, eu não temi. Não temi, até mesmo falei para a médica: eu sou cristã, eu confio na palavra de Deus e aquilo que está escrito na palavra vai se cumprir na minha vida. A Bíblia está cheia de testemunho que quando Jesus caminhou aqui na terra, Ele curou os enfermos, Ele expulsou demônios de pessoas que eram oprimidas. E Jesus, Ele morreu e ressuscitou e está vivo, e Ele continua operando milagre na vida de quem crê nele. Ele sempre exigiu que a gente tivesse fé. Ele não exige mais nada a não ser fé. E minha fé estava inabalável no Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o médico dos médicos. E com isso eu estava tranquila. Mas eu fiz a minha parte. O Senhor tocou no meu coração nessa oração que eu fiz em casa antes de ir no consultório. E me disse em oração, dentro do meu coração, que era para mim solicitar um novo exame mesmo, dentro de 10 dias. E nesses 10 dias era para mim orar, jejuar, consagrar minha vida, ir na igreja, buscar nele, que ele era o mesmo ontem, hoje e sempre, que a casa dele é a igreja chamada Casa de Oração, que está escrito na Bíblia, em vários versículos, era para mim ir. E eu fiz a minha parte. Eu e meu esposo oramos, jejuamos, consagramos a nossa vida durante esses dias todos. Chorei bastante aos pés de Deus, pedindo para Ele me dar vitória, para Ele me livrar do mal, para Ele me livrar da cirurgia. Como eu não tenho filho, eu não queria perder, ser lesionada, ser mutilado meu colo uterino. E o pior de tudo, que na biópsia poderia aparecer coisa pior, e com isso teria que ser removido meu útero. Então eu tinha essa incerteza, só que com Deus não existe, eu acho, é sim sim ou não não. O que passa disso é procedência maligna, isso a palavra de Deus fala. O que aconteceu? Bom, eu fiquei bem aflita por ser humana, mas eu continuei confiando em Deus, como sempre, e muito mais, porque eu sabia que Ele era a minha esperança. Eu não queria sofrer na mão da medicina. Então, eu busquei em oração. Eu não sentia nenhum sintoma. Eu não tinha dores, não tinha nada. Porém, para Deus me dar essa experiência, após 2 dias que eu comecei a orar, eu comecei a sentir leves dores embaixo da minha barriga. Leves dores, mas aquelas dores enjoadas. Mas a gente sabe que o mal, ele não é procedência de Deus. Deus permite para provar nossa fé, permite por vários motivos, mas não vem dele o mal. Então a gente tem que repreender em nome de Jesus todo o mal que vem contra nós. Na fé cristã é essa. Eu não estou fazendo esse vídeo para debater religião, para debater com ateu. Eu estou fazendo esse vídeo simplesmente para provar que a minha fé é verdadeira e contar para vocês o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a sentir essas dores leves. E com isso, a partir de 2 dias de oração, teve um dia dentro desses 10 dias, antes de pedir o novo exame, que eu acordei na madrugada, era 4h40, com uma dor fortíssima do lado direito do meu colo uterino. E só tinha 2 opções: correr para o hospital para tomar um remédio fortíssimo, porque não ia ser qualquer remédio, ou dobrar os joelhos e pedir para Deus repreender aquela dor. Como eu estava sendo provada na fé, eu peguei, dobrei meus joelhos, eu e meu esposo, chamei ele na madrugada e comecei a orar. Mas orei com todas as minhas forças mesmo. E disse para Deus que eu não aceitava sentir aquela dor. E que eu não levantaria daquela oração sentindo aquela dor. E eu orei e repreendi no nome de Jesus. E para a glória do nome dele, quando eu levantei da oração, eu não senti dor alguma, eu não tomei um remédio e a dor sumiu e eu voltei a dormir. A partir daquele dia eu não senti mais dor. No entanto, eu comecei a ter
suores noturnos. Toda vez que eu dormisse, fosse no sofá, fosse na cama, não importasse o horário, e eu acordava, eu estava encharcada. Eu podia torcer a minha blusa que escorria suor. E eu achei estranho aquilo ali. Outra coisa que começou a acontecer foi tipo a minha bexiga. Ela começou até então estava tudo normal, me alimentando normal também, tomando líquido, mas ela começou assim, tipo, parecia um sintoma de infecção urinária, mas não era. E eu achei estranho os suores e aquele problema na bexiga. Com isso, eu fui pra internet e coloquei sintomas de câncer uterino e dizia que quem estava em fase terminal tinha suores noturnos, atacava a bexiga e tinha mais uns pareceres ali. E eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso? Tu me prometeu que eu ia ser curada. E aquele dia eu senti aquela dor fortíssima e saiu a dor. E o que é isso? E Deus falou ao meu coração que Ele estava me mostrando, fazendo eu passar levemente, uma leve experiência, o que seria passar por um câncer, que hoje a gente sabe que a medicina ainda desengana muitos casos, porque a medicina é limitada, mas o poder de Deus não é limitado. E que eu estava só tendo uma experiência, mas que não ia ser nada. E eu pensei, meu Deus do céu, não apareceu no exame que eu estava com câncer. Apareceu que eu estava com níquel de alto grau, porque quando é câncer aparece, não apareceu. Mas os sintomas estavam estranhos, foi só após eu orar. Até eu orar não tinha nada, então para vocês verem que o caso é espiritual, não era físico. Então eu continuei, orando, fazendo a minha parte, e simplesmente parou os suores. Parou, e a bexiga parou também. Fiquei normal, não sentia dor, não sentia nada. Fui fazer um novo exame. Nesse novo exame, quando a médica tocava no meu colo, sangrava, mas somente quando ela tocava. Tudo bem. E com isso eu fiz o segundo pré-câncer, idêntico ao primeiro. Nesse segundo pré-câncer, eu fiz dentro de 3 semanas. E o laudo diagnóstico veio sem NIC de alto grau. Esse foi o novo laudo. Vocês podem ver que aqui a data 3/7 veio o resultado 10/7. Escrito que negativo para células malignas, citologia dentro dos parâmetros da normalidade, constituída por células escamosas e endocervicais, flora de bacilos de Dodderlane e esfregaço hemorrágico. Nota: presença de apenas um grupamento de células atípicas, possivelmente metaplásica, sugere-se a critério clínico a avaliação do canal endocervical e controle. Aqui, dentro de menos de um mês de coleta, porque o resultado do primeiro eu recebi dia 11 de junho e dei entrada nesse aqui dia 3 de julho, então 3 semanas. Impossível para a medicina sair a doença do corpo de uma pessoa sem tomar um único comprimido, sem passar uma única pomada, e nenhum tratamento alternativo cura uma pessoa de alto grau, uma gravidade alta, em 3 semanas. Só Jesus, e Ele me curou. E como apresentava células hemorrágicas, significava que eu estava com uma pequena ferida no colo uterino. Mas isso é normal, isso acontece com muitas mulheres, que tem que ser feita aquela cauterização. Mas bem diferente de uma cirurgia, de uma conização, de retirar um pedaço do teu colo uterino no hospital, com anestesia, com tudo. É uma cirurgia, não tem nada a ver com um procedimento bem mais simples, que tu faz lá no consultório. Daí com isso a médica pediu uma colposcopia, que é um exame onde o laboratório ele coloca um microscópio
e ver aonde que está lesionado o tecido para fazer essa cauterização. E eu fiz essa colposcopia em julho também, aqui, dia 24 de julho eu fiz. Mostrou esse desenho aqui, eu tenho 2 colos uterinos, não só um, e apareceu onde estava o foco dessa ferida, entre aspas. E daí apresentou o laudo como teste de Schiller positivo. Nota: sugere-se a critério clínico, em vista dos resultados dos exames citopatológicos anteriores, avaliação do canal endocervical através de estudo histopatológico, curretagem endocervical. O que significa isso? Significa que a médica que fez o primeiro laudo foi a mesma que fez do segundo para câncer. E ela achou muito estranho em 3 semanas um laudo totalmente diferente do outro. Então, por isso que ela colocou para minha médica, que ela dava como sugeria uma curretagem. E a curretagem, ela vem a ser um procedimento agressivo que nem a cirurgia. Tem que ir no hospital, tem que fazer anestesia e tem que ser feita a curretagem para avaliar se tem, digamos, mais para dentro do canal algum câncer. Mas o exame estava bom, não tinha nada. Só que por ela saber do primeiro, ela sugeriu no segundo. Porque a fé, Deus, ele também confunde a medicina. Porque tudo é limitado. Tudo é limitado aqui na Terra. O homem, por mais inteligente que seja, ele vive uma geração. Deus vive eternamente. Então, o que aconteceu? Eu não aceitei fazer corretagem. Se eu pedir para Deus ter misericórdia de mim, não permitiu passar por uma cirurgia, como é que eu ia aceitar a corretagem que vinha a ser a mesma coisa? Não aceitei. E minha médica, por saber da minha história, porque eu deixei sempre bem claro para ela que eu tinha fé que isso, Deus, Jesus ia me curar, porque ele tinha falado comigo em oração. Ela entendeu. E com isso, então ela sugeriu eu fazer um terceiro para câncer. E nesse terceiro para câncer, fazer em outro laboratório. Não é pelo laboratório, porque esse laboratório, ela trabalha há mais de 20 anos, tratando centenas de mulheres por mês e nunca deu problema. Eu, inclusive, já faz muitos anos que me trato com esse mesmo laboratório e nunca deu problema também. Só que não tem a própria médica desse laboratório, que foi a que fez a colposcopia em mim. Eu falei com ela, ela mesma não estava entendendo o que aconteceu. Então, eu fiz num outro laboratório, numa outra cidade, e deu o mesmo resultado do segundo. Estava correto. O laboratório não errou o primeiro, não errou o segundo, e esse terceiro laboratório também não errou o terceiro. E deu que eu estava negativo para células malignas. Vocês podem ver aqui. Negativo para células malignas, citologia dentro dos limites da normalidade, junção escamo-colunar com representatividade, que seria essa pequena ferida. O que era para a medicina, que era fazer essa cauterização, Deus permitiu, porque a medicina é uma bênção de Deus para os homens, mas ela é limitada, tanto que muitas vezes desengana. E muitas vezes uma pessoa desenganada pela medicina com fé, ela é curada. Outras, desenganadas da mesma doença, não tem fé, simplesmente morre. E não é sempre que Deus cura as pessoas por mais fé que tenham, porque Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Só que Deus sempre deixou claro que essa enfermidade era para mim ter uma experiência de fé com Ele e testemunhar que o nome dEle tem poder, que o sangue dEle tem poder para libertar, para salvar, para curar. E é isso que eu estou fazendo, porque eu prometi para o Senhor que eu iria fazer esse vídeo, eu iria testemunhar do nome dEle, porque Ele me curou, Ele me livrou da cirurgia e eu não tenho palavras para agradecer. E o embasamento bíblico que eu tenho para isso é Isaías 53, no versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o que diz aqui? Ele carregou lá na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que estava sobre Ele nos traz a paz pela graça que nós temos em Jesus. Basta ter fé, acreditar. Tem muita gente que está doente, morrendo e não tem esperança. Não tem esperança neste Deus, não conhece, nunca ouviu falar.
não tem fé para isso. E esse vídeo eu quero deixar claro, independente do problema que você está passando, seja na sua saúde, seja nas suas finanças, no seu emprego, no seu casamento, na sua família, não interessa. Jesus é solução, porque o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Basta a gente orar e confiar que em nome de Jesus Deus vai mover os céus, vai mover a terra para fazer o milagre acontecer na nossa vida. Isso é para quem crê, não é para os incrédulos. Jesus morreu por todos, mas nem todos os querem. Paciência, eu quero ele. E para mim a Bíblia é real, porque na minha vida ela se cumpriu e está se cumprindo. E com isso a gente não pode aceitar o mal sobre a nossa vida, porque Deus quer, Deus não quer. Se Deus está permitindo, é para o nome dele ser glorificado. E um outro versículo que tem embasamento nisso é em Marcos, onde diz no capítulo 16, no versículo 14 ao 18, a ordem para a evangelização, onde Jesus disse: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E é verdade. É verdade. Basta ter fé. Eu orava, eu colocava a mão sobre a minha cabeça. Eu fui na igreja. Pessoas... Eu não contei meu problema para ninguém, não contei no blog, não contei para ninguém. Contei só para Deus. Porque a gente não conta derrota para ninguém. Problemas, seja de que ordem for, financeiro, saúde, familiar, é problema, é derrota. Porque ele provém de quem? Do inimigo da nossa alma, o diabo. Deus, ele só dá coisas boas para quem crê. Tem gente que vive no pecado, não quer Deus. Mas quando acontece alguma coisa ruim com eles, a primeira pessoa que eles culpam é Deus. Não. Deus tem me abençoado, tem me dado saúde, tem me dado essa linda casa, tem me dado meu esposo, tem me dado família. Eu só tenho a agradecer a Ele. Quando as coisas ruins sobrevêm, é permissão dele sim que o mal toque. Mas para cair por terra, todo mal. E assim é. E eu estou testemunhando. Porque é para a gente ser testemunha viva que Jesus, ele ainda opera milagre hoje. E ele opera. E vivemos no Novo Testamento, nós cristãos, pela graça. E aqui diz assim, em Hebreus 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que significa? Pela graça, por intermédio de Jesus, nós temos esse direito de exigir vitória. Porque Deus, ele é um pai de amor, é um pai de bondade, ele não quer ver ninguém sofrendo, ele não se alegra em ver ninguém sofrendo, mas ele se alegra quando as pessoas abrem o coração e oram e acreditam nele, que ele vai fazer. E foi isso que eu fiz. E pela graça de Jesus a gente é salvo, a gente é curado, a gente é liberto. E a gente não é merecedor de nada, mas somente a graça de Deus a gente merece. E através da graça a gente recebe misericórdia e achamos graça para o socorro em ocasião oportuna. Quando a gente precisa de socorro e ninguém pode nos dar esse socorro, Deus dá esse socorro para nós. E Ele deu esse socorro para mim. Ele me curou. Ele me livrou da mão da medicina. Ele me livrou de ficar sofrendo desta doença, de passar por uma cirurgia, ser mutilado meu colo uterino. Então esses 2 meses que eu fiquei fazendo novos exames, que eu fiquei buscando em Deus em oração, indo na casa dele para adorar, para buscar dele, escutar a palavra dele, escutar os hinos de louvor a ele, tudo isso edificou a minha alma. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou curada, eu estou bem. E essa ferida que eu tinha ali, digamos que é uma ferida, né? Foi feito o CAF, que significa a cauterização, que é feito no próprio consultório da médica.
bem tranquilo. Então, nada como ter Jesus. E por que eu comecei dizendo que eu era uma pessoa, sou uma pessoa saudável e sempre me cuido da alimentação? Porque a minha parte eu faço. Cuido da minha alimentação. Só que mesmo cuidando da alimentação, mesmo tendo uma vida praticando esporte saudável, a gente não está livre de enfermidades, porque tem espíritos de enfermidades que não é para medicina. Tem muita gente que sofre, sente dores horríveis, sofre muitos problemas na sua saúde, fazem N exames e não aparece nada. Por quê? Porque aquilo não é para medicina, aquilo é para Deus. Só que as pessoas hoje, elas não olham mais para Deus, elas só olham para a ciência, para a tecnologia, acreditam no que o homem escreve num jornal, numa revista, mas se negam a acreditar no que Deus escreveu na Bíblia, porque Ele usou os profetas dele, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo dele para escrever. E a Bíblia tem poder, Deus tem poder, o nome de Jesus e o sangue dele tem poder. Então, eu só quero dizer que eu estou muito feliz em poder dar esse testemunho de vitória sobre a minha vida, que minha fé em Cristo conquistou. Eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando aqui da fé em Cristo. E eu quero dizer para todos que estão me ouvindo nesse vídeo para confiar, independente do teu problema, dobra os teus joelhos, confia em Deus, ora, pede, clama, que Ele vai ter o maior prazer de, como Pai, te dar vitória, de abençoar a sua vida, de te curar, de te libertar, de te ajudar a vencer, a realizar teus sonhos, como Ele tem feito comigo. Nada é fácil. Nesse mundo tereis aflições, mas Jesus já venceu o mundo. E em breve Ele vai voltar. Como Ele subiu, Ele vai voltar. Porque Ele foi preparar lugar junto ao Pai, para aqueles que confiam nele. Então, eu só quero agradecer mais uma vez a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu quero pedir que Deus abençoe nossas vidas e abençoe a sua vida que está aí do outro lado. E creia, acredita que Jesus é poderoso para te abençoar muito mais e para curar todas as tuas feridas, porque Ele já levou na cruz. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo e eu peço vitória sobre a nossa vida, proteção, porque o mundo que vivemos está de mal a pior e é somente Deus para nos guardar, nos abençoar, nos curar, nos proteger. Tudo é limitado aqui na Terra, menos o poder de Deus. Então, seria isso. E os próximos vídeos, quero fazer agora novos vídeos bem breves sobre decoração, sobre limpeza. Então, é só clicar em seguir aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!